Olá, pessoal. Bem-vindos a essa aula de número 15, onde nós falaremos sobre a brincadeira, consequentemente o brinquedo, que é essa materialização, e também do jogo enquanto recurso didático. Nós temos nessa rota o desafio de compreendermos que os conceitos são diferentes entre brincadeira, brinquedo e jogo. Para isso, nós temos um texto complementar da Kishimoto, que fala muito sobre o jogo e a brincadeira estarem diretamente relacionados à própria concepção que nós temos da criança para com as infâncias, né? E isso nos faz refletir sobre o quanto nós precisamos construir uma proposta pedagógica a partir da própria criança, a partir daquilo que a criança manifesta enquanto expressividade, enquanto desejo, enquanto interesse, e assim o adulto vai compreendendo que a brincadeira, ao contrário do jogo, que se propõe a uma finalidade específica, geralmente com regras, mas que a brincadeira ela parte de um movimento interno deste sujeito também. Nos textos nós vamos ter o apoio de Piaget, o apoio de Vygotsky, o apoio de Wittgenstein, que é um filósofo que também nos traz uma percepção da totalidade das coisas e reúne esses jogos como se fosse uma grande família. Ele vai dizendo para nós que esses jogos eles vão encontrando semelhanças e vão se agrupando, né? Então é um texto bem interessante que merece a nossa atenção e também a perspectiva que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, nos traz com relação à brincadeira. Tudo isso para que a gente componha uma sequência de estudos com relação à própria ludicidade que foi proposto para nós na aula passada, né? Que ludicidade, segundo Lucchesi, ela permeia todas as ações internas desse sujeito também. Ou seja, não se trata só de um artefato, de estarmos com um chapéu bonito, ou com uma fantasia, ou com algo que seja atrativo visualmente. Também se localiza nesse espaço do visual, mas está para além, está para a postura do professor diante do processo de aprendizagem da criança e das escolhas de ensino, das escolhas pedagógicas que são feitas. Isso quer dizer que, quando Lucchesi nos apresenta que a ludicidade é uma condição interna deste sujeito, todo o corpo deste professor também se coloca a serviço de um ensino lúdico, de um ensino brincante. A voz, os gestos, o corpo todo que se manifesta, que expressa as suas próprias concepções, os seus sentimentos também. Então, este conjunto total do professor, que veja que também se relaciona à totalidade dessa criança que aprende, né? Nós estamos a todo momento falando sobre isso na disciplina de psicomotricidade. É este sujeito que é total, que se relaciona com tudo e que se desenvolve em âmbito cognitivo, em âmbito intelectual, né, de aprendizagem cognitiva, em âmbito físico, em âmbito social, emocional, sentimental, psicológico. Então, são dimensões, né, a dimensão do afeto, a dimensão fisiológica, a dimensão social, são 3 dimensões que não se separam. Então, nessa continuidade da compreensão da ludicidade, que para nós foi proposto compreendermos a partir da condição interna desse sujeito e não só a partir de artefatos que estão fora do sujeito, né? A partir, então, dessa compreensão da ludicidade enquanto ato, enquanto comportamento, enquanto concepção, enquanto compreensão do ensino e da aprendizagem, a gente parte, então, para essa aprendizagem da brincadeira. A brincadeira enquanto fenômeno que se relaciona intimamente com a criança, né? E aí, com o apoio dos nossos slides, a gente vai conversar um pouquinho com relação a esse entendimento.
Então, essa aula 15, ela vai falar sobre a brincadeira enquanto fenômeno e vai trazer o jogo como um recurso didático. Na BNCC, a gente percebe que a brincadeira, ela está se configurando como um direito fundamental, né, de aprendizagem e de desenvolvimento na infância. Isso é muito, muito importante porque nós precisamos construir, enquanto espaço educativo, enquanto ambiente escolar, a compreensão coletiva da importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança como um todo. Nós temos historicamente uma negligência social, né, com relação à brincadeira, como se a criança tivesse num período da vida se preparando para que fosse um adulto, por exemplo, voltado para o trabalho, um adulto de sucesso, e as teorias contemporâneas que nos mostram todo esse desenvolvimento neuropsicossocial da criança, elas compreendem que a infância é um período geracional diferente da vida adulta ou da adolescência ou da velhice, mas que é um período completo por si só, um período onde a criança é produtora, não só consumidora dessa cultura, né? Então a gente compreende a infância dentro dessa totalidade. E quando a brincadeira se configura como um direito fundamental, é importante que o pedagogo ele entenda e defenda essa postura dentro dos ambientes educativos. Então, brincar é coisa séria, né? Até sugiro a vocês que assistam ao documentário que chama-se Tarja Branca, que fala muito sobre a importância da brincadeira no desenvolvimento neurológico como um todo dessa criança que brinca, tá? Então, qual que é a importância dessa brincadeira para o desenvolvimento das crianças, né? Qual que é o nosso papel de pedagogo diante desse desenvolvimento? Nosso papel é de mediar, o nosso papel é de levar uma proposta pronta, o nosso papel é de analisar o comportamento dessa criança no sentido e na perspectiva da observação para um relançamento da minha ação. O que isso quer dizer? Eu observo, eu estou atento, sensível, e aí eu relanço, eu proponho novamente, eu replanejo a partir daquilo que a criança traz enquanto interesse também, né? A importância dessa brincadeira, então, como um direito de aprendizagem e desenvolvimento, ela é algo que se põe em caráter normativo, ou seja, não é uma escolha do planejamento docente abarcar estes momentos de brincadeira. É um caráter normativo enquanto direito da criança, dever do docente, né? Isso precisa estar muito claro para nós. As instituições, então, de ensino infantil, elas assumem esse papel de contribuir para que as crianças se desenvolvam dentro das suas capacidades, dentro das suas potencialidades, né? E é impossível ultrapassar essa fase sem dar ênfase ao lúdico, como nós já dissemos. Nós estamos em continuidade a esses estudos da ludicidade, né? Então, a criança, ela se desenvolve e ela aprende dentro de todas essas situações de aprendizagem lúdicas que são propostas. Nós encontramos, então, Vygotsky, que vai dar uma ênfase maior à interação deste sujeito que brinca, que cria, que inova suas próprias relações, né? Que deixa fluir sua capacidade e liberdade de inventar outras e várias e múltiplas formas de resolver essas questões cotidianas, essas questões de interações, né? Nós vamos encontrar também em Broglie comportamentos identificados como brincadeira, à medida que não se originam de nenhuma obrigação, ou seja, é uma escolha livre. A criança, ela vivencia este fenômeno da brincadeira. Então, não é algo imposto pelo adulto ou proposto pelo adulto, mas é um fenômeno que se dá enquanto condição interna também desse sujeito, dessa criança, que se desenvolve, que aprende, que avança nas suas potencialidades, nas suas capacidades, por meio da brincadeira também. Então, são alguns autores que estão tanto no nosso texto base, quanto no nosso texto complementar também. Os benefícios deste brincar, enquanto ato, enquanto fenômeno, desenvolvimento da aprendizagem, ou seja, desenvolvimento cognitivo, da linguagem, né, por meio da interação, da comunicação, a sociabilidade, ou seja, para que eu brinque com o outro, eu também
construo as minhas convenções sociais. Então, tudo isso, no ato do brincar, se dá de maneira muito conjunta, muito relacionada, muito intrínseca, né? E nada mais justo do que a gente compreender ao longo de toda essa disciplina que o desenvolvimento motor ele está perpassando todas essas relações, né? Então, tanto o desenvolvimento motor, quanto o desenvolvimento afetivo, quanto o desenvolvimento cognitivo, eles vão se dar de maneira muito uníssona, de maneira muito junta, de maneira muito entrelaçada, né? Então, o brincar na BNCC é preciso que nós tenhamos clareza que ele acontece de formas diferentes, em diferentes espaços, em diferentes tempos, porque as crianças também assumem ritmos diferentes de desenvolvimento, de interpretação da realidade, de compreensão, porque as experiências elas se dão também de maneiras diferentes. Por isso, o Vygotsky nos traz com tanta ênfase a importância dessa interação, desse convívio, para que aos pares, na interação com o adulto, com outras crianças, essas habilidades sejam adquiridas em âmbito cada vez superior, né? Os eixos estruturantes, então, para que a gente relembre e tenha muita clareza, que estruturam todo o trabalho pedagógico da educação infantil são as interações e as brincadeiras, né? E os direitos de aprendizagem, o direito a conviver, o direito a brincar, o direito a participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então, são direitos que a criança adquire, a criança, enquanto sujeito de direitos, precisa ser respeitada e esses direitos precisam ser garantidos dentro das propostas pedagógicas ofertadas, promovidas, né, possibilitadas pelo adulto. Nós temos aí os 5 campos de experiência, que são os campos que conversam entre si. Nós já falamos várias vezes que os campos eles são separados para finalidade didática, para que a gente compreenda, mas um campo geralmente não acontece sem o outro, porque eles também estão entrelaçados. O nosso papel de professor, o nosso papel de pedagogo, então, é estimular esse desenvolvimento, né? Então, a intencionalidade pedagógica do pedagogo, ela está presente em todas as ações, para que a gente consiga desafiar a nossa criança a adquirir habilidades diferentes, né? Mediando esse processo. O que é isso? Então, eu estou ao lado da criança, eu não estou à frente, não estou atrás, eu estou ao lado, caminhando junto com essa criança, percebendo o desenvolvimento dessa criança também e compreendendo que esse desenvolvimento ele é holístico, ou seja, ele é total, ele é global, ele não é apenas acadêmico, cognitivo, em termos de inteligência, mas ele é em termos de socialização, de amadurecimento social, de convívio, físico também. Então, este desenvolvimento, ele é global. Por meio do brincar, então, nós percebemos que a brincadeira, né, ela vai promovendo a resolução de problemas cotidianos, né? Ela vai fazendo com que a criança perceba o seu entorno e interfira também neste entorno, porque ela vai desenvolvendo essas habilidades de uma forma mais integrada, de uma forma significativa. Então, este ambiente do brincar, né, ele faz parte do desenvolvimento da criança, porque é como se fosse um fio condutor, uma linha dourada que costura todas essas habilidades, né? Então é importante a gente ter essa imagem, né, do brincar enquanto fenômeno que é intrínseco à criança. A brincadeira, então, ela é apresentada nessa rota para nós como um direito fundamental, como algo a ser garantido dentro do planejamento docente, né? E nós, pedagogos, ao garantir este direito do brincar, nós estamos aí estruturando e organizando esses momentos do brincar, mas a brincadeira enquanto fenômeno da criança, né? Então não é o adulto que vai dizer para a criança, agora vamos brincar de casinha, agora vamos brincar de papai e mamãe, agora vamos brincar de médico, agora vamos brincar de determinada situação que a gente vivenciou. Não. O adulto, enquanto observador sensível, enquanto atento
enquanto escutador destas falas, dessas linguagens múltiplas, ele se volta, né, à compreensão desse desenvolvimento holístico da criança. Olha o quanto isso é importante, porque nós vamos compreendendo que o nosso papel ele é fundamental nessa mediação. Nós não somos meros observadores. Nós observamos de forma atenta, ativa e sensível, para que a gente possa planejar situações de aprendizagem que tenham significado. E assim as crianças vão construindo novos olhares e novos significados também. Então, quando a gente fala que nós, enquanto pedagogos mediadores, estamos ao lado da criança, é para que a gente compreenda que a nossa atuação e a nossa intervenção, ela é fundamental. O jogo como recurso pedagógico, ele se apresenta porque ele tem especificidades, ele tem finalidades diferentes, né? E dentro da etapa da educação infantil, se volta muito a esse simbolismo da criança. Difere-se da brincadeira, enquanto fenômeno natural, espontâneo, escolha livre, mas o jogo, enquanto recurso didático, ele é ofertado. Nós vamos encontrar nas leituras que, para que o jogo tenha significado, ele também tem que ser escolhido pela criança. Mas um ambiente rico é aquele que promove o acesso a vários tipos de jogos. Então, eu tenho quebra-cabeça, eu tenho jogos de encaixe, eu tenho jogos de associação, eu tenho jogos para empilhamento, eu tenho jogos para seriação, para ordenamento de cores, eu tenho jogos com finalidades diferentes e o ideal para que ele tenha um significado real para a criança é que a criança tenha acesso a esse espaço de múltiplas escolhas e ela faça as suas próprias escolhas. E o jogo, dentro da brincadeira da criança, ele também vai assumindo papéis diferentes, modificados pela própria criança. Então, isso é muito interessante quando a gente percebe que a criança ela interfere diretamente na forma que brinca, na forma de utilização do brinquedo, que é a materialização deste brincar, né? Então, o brinquedo nem sempre precisa ser aquele brinquedo que vem pronto. Quantas e quantas vezes a gente já observou uma criança que pega um cabo de vassoura e transforma num brinquedo, né? Que é um avião, que é algo que está ali, que é um foguete, que é algo imaginado e materializado no objeto. Né? Então, quantas e quantas vezes a gente percebe o potencial da criança em atribuir um significado ao próprio brinquedo e o quanto isso está entrelaçado ali com esse universo simbólico da criança, né? Então, a gente tem esse desafio nessa rota de ler os textos, fazer as nossas anotações, para que a gente consiga construir aí uma percepção enquanto jogo, enquanto brincadeira, enquanto brinquedo, e pesquisar em outras fontes para que a gente coloque lá no nosso memorial também. Então, a gente traz para vocês a ideia de Kishimoto com relação ao jogo, ao brinquedo e à brincadeira, mas existem diversos outros autores que vocês podem pesquisar e trazer para dentro do nosso memorial da turma para que esse ambiente fique cada vez mais rico. Lembrando que aquilo que a gente pesquisar é preciso colocar a fonte, né? Porque a gente tem que estar referenciando as nossas pesquisas também. Então, o desafio dessa rota é nós nos voltarmos ao nosso memorial e lá a gente colocar um conceito para jogo, brincadeira e brinquedo. Vocês vão perceber nos textos que, principalmente os autores apresentados, eles não trazem um conceito único, devido à multiplicidade de dimensões que esse jogo se apresenta também, né? Então, ele tem um espectro muito amplo enquanto significação, mas nós vamos pesquisar, seja dentro do texto complementar ou fora dele, em outros autores, e nós vamos encontrar características, perspectivas, concepções desse jogo. Nós não vamos encontrar o jogo é isso ou o jogo é aquilo, não, mas nós vamos encontrar perspectivas
e assim a gente vai compreender, tá? Existem diferenças conceituais, mas todas essas propostas dentro da educação infantil, elas se voltam para esse desenvolvimento global da criança, se voltam para esse desenvolvimento psicomotor da criança também. Então, eu desejo a vocês um bom estudo. As dúvidas que vocês tiverem, vamos dialogando lá no nosso fórum de dúvidas também. Eu entro, respondo, o professor Gleiber responde também, a gente vai construindo esse processo juntos. Por que que é tão importante que a gente trilhe essa caminhada juntos? Porque assim como nós, pedagogos na educação infantil, somos professores mediadores, no ensino superior, o professor também pode e deve assumir essa perspectiva de mediação, ou seja, de caminhar ao lado dos acadêmicos, de construir este conhecimento juntos e não algo dado a vocês de forma pronta, de forma já elaborada, de forma pré-definida. Os conhecimentos precisam ser transpostos por nós também. Esse pertencimento a gente constrói quando eu questiono, quando eu pergunto, quando eu me relaciono com o conhecimento de uma forma ativa, certo? Então, em breve a gente vai ter o nosso encontro antes do momento do seminário, o momento da avaliação A2, e lá é um momento que a gente vai levar também as nossas dúvidas com relação a esse olhar para o desenvolvimento psicomotor que foi proposto durante toda essa disciplina, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem, e eu espero que vocês tenham uma boa leitura, que a gente consiga fazer as nossas anotações, para que os textos não passem por nós sem que causem esse impacto positivo na nossa formação acadêmica, tá bom? Então fiquem bem e até o nosso próximo encontro também.